Irmãos, irmãs, bom estarmos juntos mais uma vez, no domingo, 19º do tempo comum da nossa liturgia, para a nossa oração, para a nossa reflexão. Mês de agosto, mês vocacional. A igreja reza pelas vocações, reza as suas vocações. Hoje, especialmente, pelos pais, pela família, pela vocação bonita da família, pedindo aos pais para que possam viver a sua missão com alegria, com gratidão, no discernimento, no cuidado, no acolhimento, na atenção para com os filhos, sempre buscando tornar o seu coração de pai semelhante ao coração de Deus, cheio de bondade, cheio de paciência, capaz de começar sempre de novo o caminho com os seus filhos. Parabéns aos nossos pais. Deus os fortifique sempre mais na sua bonita missão. Hoje nós estamos com o evangelista Mateus, no capítulo 14, versículos 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, como ouvimos, Jesus despede as multidões e manda que os discípulos entrem na barca para irem para o outro lado do mar. Quanto a ele, sobe o monte para a sós rezar. A sós estar com o Pai, entrar na intimidade, no coração do Pai. E com certeza, na oração, ele, Jesus, vai firmar sua missão e, ao mesmo tempo, vai avaliar a sua caminhada, vai avaliar como está realizando, como está com a sua vida, com a sua palavra, com a sua pessoa, com os seus gestos, com a sua promessa, fazendo acontecer o reino de Deus que o Pai lhe confiou. Pode-se dizer ainda que na oração ele pede também pelos seus, ele pede pelos discípulos, para que eles sejam bem-sucedidos enquanto caminham. O fato de atravessar o mar nos leva a compreender que os discípulos, comunidade formada por Jesus, é uma comunidade em missão.
Aliás, a igreja é uma comunidade em missão. O Papa Francisco tem insistido, a igreja de Jesus é uma igreja em saída, é uma igreja em movimento, é uma igreja que vive no mar agitado, nas águas agitadas da vida, mas que precisa ir sempre em frente, depois que iniciou o caminho, depois que se comprometeu com ele, com Jesus e, consequentemente, com o reino anunciado por ele. Fazer a travessia, portanto, se impõe à igreja, se impõe àqueles que realmente querem fazer, o caminho com Jesus. A outra margem do lago é território pagão. Lá também deverão ser lançadas as sementes do reino, do mundo novo. Porque o reino não é exclusividade para um grupo, para uma região, para um povo. O reino de Deus é dom de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus, é o projeto dele que quer atingir a humanidade toda. Todos têm direito a essa experiência, a experiência do reino. Quem vai semeando o reino são os discípulos. São aqueles que, tendo ouvido Jesus, a maravilha que ele está anunciando, com ele se comprometem. Quais são os desafios para a travessia, para fazer o caminho, ontem como hoje? Os ventos contrários. Os ventos contrários, que, podemos dizer, estão sintetizados nos obstáculos, nas resistências ao projeto de Deus. E hoje, mais do que nunca, o mundo parece resistir ao projeto de Deus. Deus pode existir, mas ele não tem nada a ver com a nossa vida. Deus não pode ser intruso e querer modificar o nosso modo de ser, controlar a nossa liberdade. Vamos deixar Deus no lugar dele, reconhecer a sua grandeza, reconhecer o seu poder. Quanto a nós vamos tomar conta da nossa vida. Ele não tem que interferir para mudar a nossa vida. É o relativismo de tudo que o Papa emérito, se assim a gente pode dizer, Bento XVI, já tanto falava, não é? Depois de orar, pela madrugada, Jesus vai andando sobre o mar ao encontro dos discípulos. Meus irmãos, é preciso ficar bem claro que andar sobre o mar é algo que só Deus pode realizar. É uma prerrogativa dele, ele que é o Senhor de todas as coisas. Podemos vislumbrar nesta cena, de madrugada, a ressurreição de Jesus. Ele se faz presente, liberta das dificuldades, infunde coragem e esperança aos que estavam na barca. Quanto a Pedro, reconhece que quem vem andando sobre o mar não pode ser outro, a não ser o Senhor. E ele manifesta, meio que intempestivamente, como sempre, o desejo de ir até ele, o desejo de ir até o Senhor, que por sua vez o chama. Venha! Mas a coragem de Pedro ainda é pouca, a coragem de Pedro ainda é pequena, não é? Como também a sua fé. E assim que ele se põe no mar, sobre o mar, ele começa a afundar. Afinal de contas, o vento é muito forte e ele se sente como que paralisado e por isso começa a afundar. A gente pode até dizer, com medo, duvidou e não foi capaz de enfrentar o desafio de ir até Jesus. Quem é que o socorre? Quem é que estende a mão? Quem é que o faz permanecer sobre o mar? É o próprio Jesus. É ele que socorre e salva não só Pedro, como também a todos aqueles que estão na barca.
socorre a cada um de nós. E o que ele disse aos discípulos lá naquela ocasião é o que ele diz a cada um de nós cada dia, nessa travessia, não é? Que temos que fazer diariamente, marcada por tantos sofrimentos e por tanto medo. Coragem, sou eu. Em nossa caminhada, irmãos e irmãs, não vamos temer os desafios, mas vamos crer de verdade que o Senhor está conosco. Ele não nos abandona. Ele não abandona jamais a sua igreja, não abandona jamais a comunidade. Ele sabe da sua fragilidade, ele sabe da sua pequenez, mas é ele que a anima, que a encoraja, que a prepara cada dia para começar de novo o caminho. Qual a atitude das comunidades cristãs diante dos desafios encontrados para evangelizar em nossos dias? E os desafios não são poucos. Às vezes, as comunidades até se sentem desanimadas, falta confiança, parece que as coisas não vão acontecer, parece que tudo vai dar em nada, falta coragem, falta disposição. Na certeza da caminhada com Jesus, as comunidades não podem ficar paradas, estagnadas. É preciso partir sempre e se dispor sempre à missão. Mais uma vez, pedimos pelos nossos pais para que mantenham sempre viva a esperança de poder educar seus filhos com amor, na paternidade que lhes é própria, reconhecendo sempre que tudo isso é possível na paternidade de Deus, que é Pai de todos. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.